pelo assunto, o assunto que eu venho comunicando, postando aqui no meu Instagram, é sobre tudo relacionado ao comportamento. Ao comportamento, certo? Como nós podemos entender o nosso comportamento? Como nós podemos compreender as atitudes que nós manifestamos? Às vezes, nós passamos por situações que, de certa forma, nós falamos assim, eu não iria reagir dessa forma em certa circunstância, certo? E quando tal situação chega até a nossa porta, nós acabamos reagindo daquela maneira que nós não pensávamos que poderíamos reagir. Né? É nisso. Nós vamos estudar aqui sobre o comportamento, o nosso comportamento, a origem do comportamento, certo? De onde eles vêm, como o comportamento é moldado, qual é a base do comportamento. Comportamento, eu trouxe aqui um tema bem explícito para que nós possamos refletir juntos, ok? Vamos lá. O comportamento é uma série de processos de desenvolvimento psíquico, ou seja, da mente. Ou seja, amadurecimento emocional. É um estado de amadurecimento emocional que, por sua vez, pode ser cognitivo e comportamental, que permite que um indivíduo ou uma pessoa conheça profundamente a si mesmo. Seja bem-vindo, Fabrício. Para que nós possamos entender o nosso comportamento, é preciso nós entendermos primeiro os nossos pensamentos. Como ele bem falou aqui, o nosso comportamento é moldado, a base dele vem dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos, como assim, Luiz? Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto, eu penso, eu imagino. E assim eu vou moldando o meu comportamento, a minha forma de agir. Ou seja, da forma que você age, as suas atitudes, é a mesma forma que você está sentindo, que você está pensando. Entendeu? Pois é. A pessoa, ela age em relação de acordo com os pensamentos e com os sentimentos. É a base do nosso comportamento, como eu já havia falado. É o estado psíquico de toda pessoa, o estado cognitivo. É onde o comportamento vai ser construído, vai ser moldado. Seja bem-vindo, Murilo. Quando nós passamos por situações na vida, boas ou más, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos
as nossas emoções, de acordo com o que nós vamos passando, nós vamos construindo nosso comportamento. Se for uma situação constrangedora, nós possamos passar por uma questão muito marcante, né, de impacto emocional, nós vamos vivenciando aquilo e acaba criando um tipo de comportamento para a nossa vida. Luiz, eu não estou entendendo. Você pode explicar direito? Posso. Por exemplo, se uma pessoa X começa a pensar de uma forma, ele vai agir de acordo com aquilo, com o que ele está pensando, com o que ele está sentindo. Se ele sente prazer, se ele sente muita satisfação em determinado tipo de pensamento, seja ele qual for a natureza dele, ele vai agir, se comportar de acordo com aquilo, com os pensamentos dele, de acordo com os sentimentos dele. Estão entendendo? Pois é. É por isso que, às vezes, surgem os psicopatas, né? O tipo de pensamento de uma pessoa dessa natureza tudo que ele pensa, ele sente. E quando ele sente, ele manifesta. Nós vamos chegar a mais esclarecimentos, para ficar mais claro. A mesma coisa é quando uma pessoa está deprimida. Pronto. De tanto ele sentir, ele se desvalorizar, de tanto a pessoa parar de acreditar em si mesmo e ouvir mais os outros do que ele conhecer a si mesmo, usar o autoconhecimento para poder sair daquela zona de conforto, zona de tristeza. Ele vai, cada vez mais ele vai ficando deprimido, mais triste. A diferença da tristeza para a depressão é porque a tristeza, quando nós ficamos tristes por algo que aconteceu na nossa vida, né? A tristeza passa. Ela passa. A depressão já é uma tristeza. A pessoa que está passando por uma depressão, ela passa por uma tristeza mais profunda. Por que uma tristeza mais profunda? Porque ela só está aceitando os pensamentos que ela está tendo, os sentimentos que ela está manifestando, as emoções. Elas são tão tóxicas que o comportamento dela é só ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu nunca vou ser nada na vida, eu sou feio, e assim por diante. Ela vai, mas a pessoa, ela quer ficar desse jeito? Não. A maioria das pessoas apenas não sabem como moldar o comportamento, selecionar. É como as mensagens que eu coloquei nesses últimos dias aqui no meu Instagram. A nossa mente é como um campo fértil. Se você planta boas sementes, você vai ter bons frutos, não é? Então, é como naquela parábola do semeador. Vamos pegar aqui uma parábola bíblica, né? Evangélica. Se a semente cai na boa terra, claro que ela vai frutificar. As sementes, trazendo para nós aqui, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
as nossas atitudes. Então, a palavra-chave que eu vou botar aqui é interpretação. É o modo com que nós, eu, você, que está me assistindo agora ao vivo, ou nessa live gravada, interpretamos qualquer situação que nós passamos na vida, que nós vivenciamos. Entendeu? Pois é a questão da interpretação. Da forma que nós interpretamos uma determinada lição que a vida nos traz para a nossa experiência, é que nós vamos criar, vamos separar o joio do trigo. Certo? Pois é. Pois vamos adiante. De acordo com a terapia cognitiva comportamental, existem 3 níveis básicos de processamento cognitivo. Quer dizer, existem 3 tipos de pensamento que a gente manifesta. Os pensamentos automáticos, os pensamentos das crenças intermediárias e as crenças tóxicas. São as crenças nucleares. Certo? Mas o que são os pensamentos automáticos, Luiz? Veja só, os pensamentos automáticos que todos nós temos, são aqueles privados, particulares, de maneira breve e fugaz, que podem ocorrer na forma verbal de imagens, pequenos filmes ou flashes, que nós chamamos de lembranças. Lembranças. Entenderam? Esses são os pensamentos automáticos. Quando nós passamos por algo que foi muito marcante na nossa vida, que nos marcou aquele momento, que de certa forma deixou uma ferida emocional, um trauma emocional ou mental. Algumas vezes nós temos flashes daqueles pensamentos, daquele momento. Aí nós temos flashes daquelas emoções que nós sentimos naquele momento, seja ela qual for. Entenderam? Pois é. Então, esses são os pensamentos automáticos. As crenças intermediárias, elas refletem ideias ou uma percepção, um tipo de percepção mais profunda do que os pensamentos automáticos, que ocorrem sob a forma de suposições, regras ou pressupostos, atuando como um suporte para as crenças nucleares. Ou seja, enquanto os pensamentos automáticos jogam flashes de certos momentos, certas situações que nos marcou muito, ou positivamente ou negativamente, né? As crenças intermediárias, elas já lançam uma certa percepção para nós, mais profunda, um tipo de pensamento um pouco mais profundo, como eu posso dizer. Um pensamento que serve como ponte para acessar uma certa emoção na nossa vida.
onde nós vamos ter mais aquela emoção que nós sentimos no passado, nós vamos começar a cristalizar nossa mente naquilo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, pode ser o que disseram para você na infância ou na adolescência. Qualquer coisa que possa lhe incentivar a crescer ou lhe fazer manifestar um bloqueio emocional, manifestar uma ferida emocional, certo? Lembrando, gente, que esse vídeo aqui, ele vai ser editado, viu? Essa live aqui vai ser editada e postada lá no meu canal do YouTube também. Você que não está assistindo aqui gravado, se você não conhece meu canal no YouTube, Análise Emocional. Conheça, se inscreva lá no canal e assista os vídeos lá. Lá tem ótimos vídeos que eu posto toda semana, ok? Como este e outros temas diferentes. Ok? Então vamos lá. As crenças nucleares são aquelas centrais, são aquelas perigosas. Elas são formadas desde a infância e se solidificam, se concretizam na vida adulta, ao longo da jornada da nossa vida. Elas são um nível cognitivo mais profundo, que consiste em ideias globais, absolutas, rígidas, podem ser sobre a pessoa, os outros, o mundo, formas de chama tríade cognitiva. Ou seja, esse tipo de pensamento que todos nós temos, todos nós temos esse terceiro tipo de pensamento aqui, as crenças nucleares. Mas por que todos nós temos, Luiz? Porque todos nós passamos na nossa infância por momentos de transformadores, ou positivo ou negativo. Mas por que, como ele falou aqui, na nossa infância é que acontece surgir os obstáculos, ou como bem-vindo, Vitor, ou como deixa eu recobrar aqui o pensamento. Algo que pode nos travar. Sabia? Por exemplo, o bicho-papão vai te pegar, você não pode ficar perto de adulto, criança não pode ficar perto de adulto, dinheiro é sujo, e muitas outras coisas. Se você varrer uma casa para fora, o dono da casa morre. São crenças nucleares. E o que são crenças? As crenças são um tipo de pensamento, como ele explicou um pouco lá na frente. São um tipo de pensamento que acabam por nos prejudicar um pouco. Mas por que nos prejudicam, Luiz? Porque as crenças nucleares, como ele já falou aqui, toda criança adquire na infância. Todo ser humano, melhor dizendo, adquire na infância. Através de o bicho vai te pegar, não entra no quarto escuro porque o bicho vai te pegar. A criança paralisa.
ela vai criando um medo que termina gerando uma trava mental. Existem travas mentais de várias maneiras, vários tipos. Entenderam? Estão entendendo? Pois é, existem vários tipos de travas mentais. A paterna, da autoconfiança, a da aprovação, e assim por aí vai. São 10 travas mentais. Mas nós podemos falar disso em outra live. Certo? Se vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, quiserem que eu fale um pouco sobre as travas mentais, deixe aqui nos comentários desse vídeo, ok? Vocês estão assistindo essa live aqui ou gravada, tanto aqui no Instagram como no YouTube, certo? Então, nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Ou seja, traduzindo, separar os pensamentos bons dos pensamentos ruins. Aqueles que nos atrapalham, que nos ocasionam depressão, ansiedade, crise de pânico, crise de ansiedade, que nos causam fobias, que nos deixam tristes demais, e assim por aí vai, que nos causam traumas, que nos causam travas mentais, certo? Mas o tema não é comportamento? Sim, é a origem do comportamento. Desculpa. Todo comportamento, ele surge de um pensamento. Todo comportamento, ele provém de um sentimento. E todo sentimento provém de um pensamento. E todo pensamento e sentimento, ele acontece diante de uma situação mal interpretada. Como eu falei quase agora, a chave é a interpretação. Entenderam? Pois é. A chave é a interpretação. Para poder entender o comportamento, nós temos que entender os sentimentos, os pensamentos. Entenderam? Pois é. Então, existem 4 tipos de comportamento. 4 tipos de comportamento. O primeiro é a dominância. O segundo é a influência. O terceiro é comportamento estável. E o quarto é o conformista. Eu fiz, se eu não me engano, um vídeo falando um pouco sobre isso lá no meu canal do YouTube. Porém, se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto aqui no Instagram, deixe nos comentários também, certo? E compartilhe esse vídeo aqui. Ok? Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Como esse vídeo vai estar editado, eu vou deixar o link na descrição. O link também está no meu perfil do Instagram. É só clicar lá que você vai ser direcionado para o canal. Então, voltando para cá. Nós temos que entender que todo comportamento é gerado, como recapitulando aqui, de um sentimento. Todo sentimento é vindo de um pensamento.
Então, para você poder entender um tipo de comportamento, por que se a pessoa é dominante, se a pessoa é influente, se a pessoa... como é que a pessoa é dominante? A pessoa que tem o comportamento dominante, ela gosta sempre de dar ordem. Ele é pouco sensível, digamos assim. Ixi, é uma coração de pedra? Não. Ele só não é muito influente, certo? Ele é mais, faça isso, faça aquilo. Olha, vamos ser mais organizados. Vamos ajeitar mais isso aqui. Por aí vai. A pessoa que tem comportamento fluente, como eu, o meu comportamento, o meu fator comportamental é influente. O meu e da minha filha. São mais animados, são mais extrovertidos. Sabe? A gente consegue quebrar o gelo. Em uma conversa, em uma relação entre amigos, o influente, ele consegue quebrar o gelo. Sabe? Na conversa. Olá, Fábia. Seja bem-vinda. O estável também tem um pouco da influência. Mas ele é mais caladão. Ele é mais na dele. E o conformista, ele é mais caseiro. Ele não gosta muito de sair. Olá, Carlos. Seja bem-vindo. Certo? Então, é isso, pessoal. Eu falei um pouco do comportamento, da origem do comportamento, para que nós possamos entender aqui o porquê que a atitude de certas pessoas, por que elas são muito emotivas, ou muito grosseiras, ou rude, que às vezes a gente pensa, poxa, o fulano é tão rude, é tão grosseiro. Às vezes não, às vezes é o jeito dele. Pode ser o fator comportamental dele. Mas não quer dizer que ele é sempre daquele jeito. Ou nós temos que aceitar um ao outro. A gente tem que... o segredo é se afinizar. Por exemplo, vocês sabiam que os opostos não se atraem? Sabia? Luiz, não, você está enganado. Os opostos não se atraem sim. Não se atraem. Veja só, por que não? Se eu pego um ímã positivo e boto junto de outro ímã negativo, o que eles vão fazer? Vão se repulsar, né? Vão se afastar. Então, se eu boto o lado positivo com positivo, vão se atrair. Entenderam? Se uma pessoa, por exemplo, no meu caso, uma pessoa influente, que tem um comportamento influente ou estável, que são mais emotivos, certo? O influente e o estável, esses dois tipos de comportamento, eles são mais emotivos. O fator comportamental da dominância e da conformidade, eles são mais introvertidos, são mais racionais. Mas não existe um ser no mundo totalmente racional. Luiz, eu sou 100% racional. Não. Talvez essa pessoa que diga isso pode estar querendo esconder alguma coisa dela mesma. Sempre nós manifestamos um lado emocional,
um lado racional. Mas este é um assunto para outra live, certo? Caso vocês queiram, deixe nos comentários, ok? Pois bem, agora, se você, um lado emotivo, como eu estava explicando, uma pessoa que tem um comportamento estável, que já abrange o lado emocional, se ele for se relacionar com uma pessoa que é influente, os dois vão se combinar. Os pensamentos, aqui e acolá, os pensamentos uma vez, sempre vão estar se igualando, se compartilhando, as ideias vão estar fluindo, porque os dois vão estar na mesma energia. Agora, é a mesma coisa se uma pessoa dominante do comportamento de dominância se comunicar ou se relacionar através da amizade ou do namoro, seja como for. Até dentro do trabalho mesmo, na área de trabalho ou dentro de casa. Os dois vão estar combinando. Certo? Mas se for o contrário, um dominante e um influente, um vai ficar sempre mais ou dentro de casa, ou querer ser organizado demais, e o influente, ele é organizado, mas ele age mais pelas emoções. É por isso que a pessoa que tem um fator comportamental da influência ou da estabilidade, ele procura trabalhar tanto o lado emocional como o lado racional. Ok? Ficou claro até aqui? Então, beleza. Eu estou colocando esses tópicos para poder ir juntando para ver se vocês conseguem entender. Certo? Vocês que estão me assistindo aqui ao vivo, manda uma mensagem aí para ver se vocês estão entendendo. Se tiverem, diga sim. Bota um sim aí. Digita sim e envia para mim. Enquanto eu tomo um pouco d'água. Ninguém? Bora, gente. É só digitar sim. Cadê o sim de vocês? Isso, muito bem. Então ainda bem que está claro. Muito bem. As experiências emocionais são resultados de interações complexas entre estímulos sensoriais, circuitos encefálicos, experiências passadas e atividades de sistemas de neurotransmissor. Que bom! Que bom que vocês estão entendendo. Que provocam um amplo espectro de transtornos emocionais e de humor, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, raiva ou agressividade. Ou seja, muitas das vezes, as más experiências, isso é fato, né? Nos causam certos transtornos. Mas por que, Luiz? Porque, veja bem, quando nós vamos pegar o tópico que nós falamos lá atrás, das crenças nucleares. As crenças nucleares,
elas acontecem quando nós passamos pela infância, ok? Pois é, então, ao longo da jornada, esta criança que está vivendo a sua vida, ela acontece algo que impacta negativamente ela. Lembrando que o impacto emocional não é só negativo, viu, gente? É positivo também. Nós podemos passar por situações que nós podemos nos emocionar, até chegar a chorar ou sorrir de tanta felicidade, porque passamos no vestibular, conseguimos nosso primeiro emprego, assim por diante. Seja bem-vindo, Artes Shirley. Então, quando nós estamos passando por certas na infância, na nossa infância, esta criança, ao longo do caminho, até na fase de adolescente, na adolescência, nós passamos por várias coisas que vão nos marcando, positivamente e negativamente. É isso que vai construindo o nosso comportamento, a nossa forma de agir, nossa forma de falar, a nossa forma de olhar. Vocês sabiam que nós vivemos o mundo, enxergamos o mundo com nossos 5 sentidos? Vocês sabiam? Pois é. Por exemplo, tem coisas que nós enxergamos que a gente, se sofrer um impacto emocional, um impacto na nossa vida muito grande, a gente vai ficar feliz demais, a gente vai ficar alegre demais, empolgado demais, ou a gente vai ficar triste ou pensativo demais. A gente pode ouvir, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida que quando a gente ouve uma música, a gente lembra do fulano, ou do cicrano, que me fez alguma coisa, que eu não gostei. Aí aquela emoção, daquele momento, lá do passado, a gente vive, a gente sente como se fosse hoje. Tudo porque ainda nós não conseguimos superar o que aconteceu. Então, nós vemos, ouvimos, respiramos, sentimos e provamos. Vivenciamos a vida pelos 5 sentidos. Vamos resumir aqui: visão, audição e sinestésico. Sinestésico, Luiz? Sim. Resumindo, se o tato, o olfato e o paladar a gente vem através de sensações, então é através da sinestesia. Então, são sinestésicos, ok? Tudo que a gente cheira, prova e sente vem através da parte sinestésica. Se a gente tocar em algo, ou respirar um perfume, ou sentir o gosto de uma comida, ou eu me lembro do feijão que a fulana fazia, que a minha avó fazia, uma feijoada. Você está, através do gosto, você lembrou de uma memória, de uma situação que você vivenciou lá atrás.
Entenderam agora? Pois é. Mas, Luiz, por que que quando uma pessoa passa por uma situação dramática que marcou muito ela negativamente, por que que ela ainda sente como se tivesse acontecido naquele momento? Eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês. É porque seja bem-vindo, seu Gilfran. É porque o nosso cérebro, a nossa mente, ele não sabe diferença de realidade e de coisa imaginária. É. Mas esse também é um assunto para outra live. Ou eu posso até transformar em uma aula, certo? Falando nisso, como esse vídeo vai ser editado, eu vou colocar o link de um grupo para quem quiser, quem se interessar, o link do um grupo de WhatsApp, uma comunidade, Consciência Emocional, onde eu vou fazer uma vez na semana ou 2 vezes na semana, dependendo de quantas pessoas vão querer, vão entrar, né? Vão participar dessa comunidade que eu vou criar. Entrarem, se interessarem. Eu posso criar até um mini curso em relação a isso. Se não tiver, vocês não encontrarem aqui no Instagram, procure no meu canal, nesse vídeo, que vai ser editado, lá no meu canal no YouTube, ok? Análise emocional. Mas calma, que eu ainda vou editar esse vídeo aqui. Primeiro, meu compromisso agora é com vocês. Depois eu faço essa outra parte, ok? Então, já fica aqui o recado para vocês. Então, a nossa mente, ela não sabe a diferença de realidade e imaginária, e ilusão. Mas como assim, Luiz? Como é que não sabe? Por exemplo, se você imaginar, se você começar a pensar numa comida que você mais gosta, numa bebida que você mais tem prazer em tomar, só de você pensar, você já vai começar a salivar. Naquele momento, o cérebro, que você está pensando, o cérebro não tem comida ali. A comida não está ali na sua frente, nem a bebida. Mas você pensou na comida. Então, automaticamente, nós começamos a salivar para poder degustar. Entenderam? Pois é. Mas o que isso está relacionado ao nosso comportamento? Tudo, porque uma coisa liga a outra. Isso é apenas uma parte dela, ok? As emoções não são em si boas ou ruins, são apenas códigos. São códigos informativos que servem para nos proteger, para nos ajudar a cumprir alguns imperativos biológicos. Certo? Então, são agradáveis ou desagradáveis. Por isso, temos uma tendência em classificar a emoção. Raiva, amor, paixão, tristeza. Seja bem-vinda, Terezinha. Pois é. Então, a origem do comportamento vem de tudo isso aí. Para nós podermos entender o nosso comportamento, nós primeiro temos que
entender a base do comportamento, que vem dos sentimentos, que provém dos pensamentos. Entenderam? Se você que chegou agora, pegou um bonde andando, não está entendendo mais ou menos aqui o que eu estou falando, assista de novo esse vídeo para poder entender, ok? O comportamento é um conjunto de atividades e reações de uma pessoa ou indivíduo ao ambiente em que está inserido. Pode indicar um grupo de ações ou uma ação singular. Ou seja, o nosso comportamento é todo o conjunto de pensamentos, sentimentos, prazer, tudo que nós vemos manifestando desde os nossos pensamentos. Entenderam? Pois é. No final dessa live, eu vou falar um negócio para vocês. Vou dar um recado aqui para vocês. Beleza. Entre a infância e a adolescência, mudamos drasticamente diante das situações que vamos vivenciando em nossa vida e que acaba por nos marcar muitas vezes, e algumas chegam a nos marcar mentalmente e emocionalmente, nos acarretando assim sérios transtornos, distúrbios emocionais, mentais, até fobias. Pois é. Na nossa infância, entre a infância e a adolescência, nós vamos mudando muito, porque nós não nascemos com um manual de como se viver, né? Quando nós nascemos, nós vamos nos espelhar em quem? Nas duas pessoas que estão mais perto de nós. No pai e na mãe, né? E quando o pai e a mãe não estão, ou não são, ou vieram de uma linhagem que ainda não superaram algumas coisas do passado, a criança se espelha naquele ser que está na sua frente e imagina, se ele está agindo desse jeito, é porque esse jeito é normal. Então eu vou copiar ele. E a criança passa a agir como o pai, a mãe, ou o responsável que está ali perto dele. Então é por isso que é sempre nós ficarmos atentos para podermos pensar antes de falar, né? Pensar antes de agir, para que aquelas crianças que estão conosco não vejam, não interpretem, não possam ter uma má interpretação diante da situação que elas vão ver de nós, ou que nós vamos transmitir para elas. Para que elas não possam ter um pensamento equivocado, para que não possa gerar um sentimento equivocado, para que não possa manifestar uma emoção equivocada ou tóxica. E para que o comportamento dela não possa dar um feedback meio equivocado. Certo? Pois é. Então, vamos passar. Mas, Luiz, será que tem algo que pode me ajudar? Sim. Existe ajuda. Certos profissionais, como terapeuta, eles manifestam, dependendo da área, da linha de terapia,
existe a reprogramação mental que nós podemos fazer, certo? E como é que funciona essa reprogramação mental? É quando nós passamos a nos reprogramar. E quer dizer que nós somos um computador? Não. Mas vamos pegar o computador como exemplo, ok? A nossa mente é como se fosse um smartphone poderoso e bem atual, cheio de várias funções. Nosso consciente. Entenderam? Agora, o nosso subconsciente é como se fosse vários computadores de última geração e sempre se atualizando. Por que você está dizendo isso? Porque existem vários pensamentos que nós carregamos desde a nossa infância, que ainda não foram superados. Ou seja, a gente apenas varreu para debaixo do tapete. E pensou, pronto, está resolvido. Enquanto não está. Por que existem pessoas com depressões, que ainda estão passando, sofrem muito com depressão, com ansiedade, com fobias, com outras coisas? Porque algumas vezes, a maioria das vezes, certas vezes, podemos dizer assim, a pessoa não se conhece, não pratica o autoconhecimento, não pratica aquela reforma íntima, sabe? A reprogramação mental, ela ajuda a todos nós a fazer uma reforma íntima, mental e geral, né? Emocional, para que nós possamos nos ajudar. Mas essa explicação, esse tema, pode ficar para uma outra hora, certo? O que nós temos que compreender aqui é que nós temos que aprender a trabalhar o nosso comportamento. E para trabalhar o nosso comportamento, nós temos que trabalhar os nossos pensamentos e sentimentos, para que o feedback do nosso comportamento seja mais saudável, seja diferente. Ok? E para finalizar a nossa live de hoje, eu finalizo dizendo que pode-se afirmar que o comportamento está intrinsecamente ligado ao nosso sucesso ou fracasso. Em diversas situações, na maior parte do tempo, as pessoas não param para pensar em suas atitudes ou palavras, como eu acabei de falar agora há pouco, né? Vivem no piloto automático. Críticas ou elogios são feitas em relação a como elas se portam, e poucas são aquelas que aproveitam essa oportunidade para refletir sobre quem realmente são. Ou seja, nós temos sempre que pensar antes de fazer qualquer coisa, ou de agir. E temos que parar de viver no piloto automático. O piloto automático é quando algo que nós fazemos já está nós estamos tão acostumados que a gente não precisa mais pensar como é que eu vou fazer isso. Como um carro, por exemplo, pronto. Você sabe dirigir? Você sabe pilotar a moto? Quando você vai entrar no carro, eu vou primeiro colocar a chave, depois eu vou pisar aqui, eu vou passar a embreagem, eu vou olhar pelo retrovisor. Não. Quando você entra no carro ou sobe numa moto, você já sabe o que vai fazer. Já está no piloto automático.
Estão entendendo? Se estão entendendo, coloca um sim aí. Digite em sim. Se ficou claro. Na maior parte do tempo nós vivemos. Muito bem, obrigado. E eu fico satisfeito em saber que vocês estão entendendo. Na maior parte do tempo, nós agimos no piloto automático. Coisa que não é muito, vamos, uma palavra bom, né? Muito bom. Porque no piloto automático, nós fazemos diversas coisas, mas não analisamos. Uma pequena aula aqui de neurociência para vocês. Nosso cérebro aqui, as informações que nós absorvemos, entra no consciente. Se nós não pensamos, o consciente, o nome já está dizendo, ele tem ciência, ele questiona, ele analisa. Se o consciente, se nós não paramos para pensar, ou seja, para analisar tudo que a gente vive no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, com os amigos, com a família, as situações que acontecem na nossa vida, no dia a dia, para poder pensar. Tudo que a gente vai vivenciar, passa pelo consciente e, ao mesmo tempo, é jogado para o subconsciente. E o nosso subconsciente, ele não questiona. Ele só aceita. Ele só aceita. E é lá que é gerado os pensamentos automáticos. Os flashes, que eu falei lá no começo da live. Certo? Pois é. E há muitas das vezes, esses flashes, o subconsciente, quando vê que tem algo ainda que não foi resolvido na nossa vida, alguma situação que nós pensamos que superamos, mas que ainda está lá guardado no subconsciente, ele joga como flash. Como dissesse assim, olha, ainda tem isso aqui, ó. Luiz, ainda tem essa situação bem aqui, ó. Para você resolver. Bora resolver. Sabe a poeira debaixo do tapete? Pois é. Aí pode surgir dessa poeira debaixo do tapete, quando nós não procuramos uma ajuda profissional, não procuramos nos autoconhecer e outras coisas mais, não procuramos nos reprogramar, nós passamos a manifestar certos transtornos na nossa vida, certos distúrbios mentais na nossa vida, que só tendem a nos prejudicar e afetar quem está perto da gente. Então, meus queridos amigos e seguidores, esse foi a origem do comportamento, dos nossos comportamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou comigo até aqui. Eu ia esquecendo. Assim que eu postar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, é até aqui mesmo. Quem conseguir entrar na comunidade, eu vou ceder 2 relatórios básicos. Para quem não sabe, eu sou um analista comportamental. E tenho um sistema próprio para poder gerar o relatório comportamental, certo? Para quem conseguir entrar na comunidade, os 2 primeiros que conseguir entrar na comunidade, assim que eu gerar, eu vou gerar hoje à noite, a partir das 19 horas. Quem se interessar em entrar na comunidade, para poder lá nós trabalharmos outros temas como este,
certo? Ou citado por vocês, eu vou liberar dois relatórios básicos para essas duas pessoas, ok? Então, esse é o recado que eu queria trazer aqui para vocês. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas nas redes sociais, ok? Para que mais pessoas possam se beneficiar, possam entender a origem dos seus comportamentos, de seus comportamentos, certo? Porque é muito ruim quando nós não entendemos ou pensamos que entendemos. Obrigado. Artes da Shirley. Muito obrigado. Então, eu vou ficar por aqui, que todos nós possamos ter um bom final de semana e até a próxima live. Assim que eu for planejar, organizar uma próxima live, eu vou colocar nos meus stories e vou publicar aqui, ok? Basta vocês ficarem de olho nas minhas postagens. Então, um forte abraço.